Olá pessoal, vamos retomar aqui e hoje nós começamos uma de duas aulas sobre formas especiais de penhora. Além da penhora, do regramento geral da penhora, que vale para qualquer bem que venha a ser penhorado, o Código achou por bem separar algumas espécies de penhora que exigem um tratamento diferenciado para melhor adequar o procedimento à realidade de cada caso concreto. E a primeira delas é logo uma das mais importantes ferramentas que nós temos para satisfação do crédito, que é a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, a famosa penhora pelo sistema Bacenjude, a penhora online. Vamos tratar aqui um pouco hoje dessa importante ferramenta, uma ferramenta que traz um volume significativo de satisfação dos créditos executados, mas que é bom que se diga, não é a solução para todos os problemas, porque existem, logicamente, credores que não têm dinheiro em conta e que é um dado até interessante do início de 2020, que dizia que 80% das ordens de penhora, elas acabavam sendo frustradas, não é? Que a maioria daquelas ordens, 80% delas, chegavam com menos de R$100 informado de valor em conta. Isso não só pela nossa situação financeira, mas a gente sabe por conta de algumas ações de evasão do devedor. Mas, assim, uma grande ferramenta, não só porque ela atinge já o dinheiro e evita a etapa adicional da expropriação de bens, como também por ela se realizar por uma ferramenta eletrônica, ela demanda menos atividade do Poder Judiciário e isso traz ali uma maior efetividade. Ela também é uma ferramenta, não é? A penhora de dinheiro ou aplicação financeira, o Código vai dizer que ela se realiza por meio de uma ferramenta eletrônica. Essa ferramenta hoje é o sistema Bacenjude, que é fruto aí de um convênio, de uma ação conjunta cooperada entre o Banco Central e o Poder Judiciário, hoje aí organizado por meio do CNJ, em que você tem um sistema em que os juízes acessam, os assessores dos magistrados acessam, colocam os dados do devedor e ele faz uma varredura, faz ali um requerimento de informação a instituições bancárias e chega a informação de indisponibilidade daqueles valores e então se realiza a penhora. É uma ferramenta muito, muito importante, muito eficiente e que ela vem amadurecendo e a cada nova versão é um procedimento mais efetivo. Essa ferramenta, pessoal, ela consegue atingir praticamente tudo o que é relevante para que a gente possa satisfazer o débito. Não só porque ela vai além da conta corrente, da conta poupança, ela atinge também investimentos, fundos de investimentos, CDB, LCA, letras de câmbio. Então, ela pega ali todo um leque de situações, né, de crédito do devedor, como ele também vai conseguir atingir não só instituições bancárias propriamente dito, mas ele vai atingir outras instituições que igualmente precisam da autorização do Banco Central para funcionar, como, por exemplo, cooperativas de crédito, corretoras de valores. E uma pergunta que sempre fazem, que é bem interessante, bem atual, é sobre as fintechs, não é? Esses bancos digitais, como, por exemplo, o Nubank. É possível se a pessoa tiver, além daquela operação de crédito, também uma operação de movimentação de dinheiro em depósito, como nesse exemplo, das situações, talvez a mais conhecida, que é a do Nubank, já admite. Então, o Bacenjude acaba fazendo toda essa varredura. Não quer dizer que tudo seja atingido, porque nós temos algumas situações específicas que não são atingidas, como, por exemplo, as securitizadoras de crédito, que é uma exceção a essa regra, e também instituições que se encontram em recuperação judicial. Mas, fora isso, situações, como podem perceber, muito pontuais, o Bacen consegue fazer uma boa varredura e isso reflete toda essa efetividade da ferramenta. Mas vamos lá, dar uma olhada aqui no código, que o código fala mais especificamente a redação do artigo 854, que traz uma série de elementos importantes para que a gente possa estudar. Vamos lá. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz, a requerimento do exequente, esse é um primeiro ponto que a gente vai falar, sem dar ciência prévia ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro, né, o Bacenjude, gerido pelo Banco Central, que torne indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, você percebe aí a autorização e percebe duas informações muito interessantes que merecem ser analisadas com cuidado. A primeira delas é que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, ela só vai ser efetivada a requerimento do exequente. A regra é que o juiz determina os atos executórios, mas em algumas situações, como da negativação do nome do devedor, da prisão civil do devedor de alimentos e dessa forma de penhora, é exigido o requerimento do exequente. Então, não espere que o juiz faça isso de ofício, já tem que constar lá no requerimento de cumprimento de sentença ou na petição inicial do processo de execução que você quer que seja feita a penhora online, a penhora pelo sistema Bacenjude, a penhora com fundamento no artigo 854, como queira colocar, mas tem que ter, porque o juiz não vai fazer de ofício e, logicamente, principalmente depois da superveniência da lei de abuso de autoridade, os juízes têm sido mais cuidadosos, embora dentro desse regime do Código não há nenhum tipo de excesso que possa ser imputado ao magistrado. Além disso, o Código fala que essa penhora vai ser, na verdade, a indisponibilidade vai ser feita sem prévia anuência, sem prévio anúncio ao executado. Nós temos que ter cuidado para não entender isso errado. Dentro da lógica do que o CPC estabeleceu, eu só posso iniciar atos executórios depois de facultar, dentro do próprio procedimento executório, um prazo para que o executado pague. Então, o executado vai ser intimado no cumprimento de sentença ou citado no processo de execução para pagar, e só aí, não havendo pagamento, é que se iniciará a expropriação de bens e, nesse momento, é que vai ser feito a execução. O contraditório que é dispensado aqui, e, na verdade, ele é postergado, ele é diferido para um momento futuro, é o de discutir com o executado se é ou não razoável, se é ou não viável utilizar a penhora pelo sistema Bacenjude, porque é lógico que aí você iria comprometer a efetividade do ato. É lógico que, se o executado souber que vai ser feita uma penhora na sua conta, ele vai esvaziar essa conta. Mas, ainda assim, o Código estabeleceu, então, essa regra de que eu faça primeiro a intimação para pagamento espontâneo. O que alguns defendem é que eu possa requerer, a título de tutela provisória na execução, uma indisponibilidade antecipada do executado. Embora em tese isso seja possível, com base lá no artigo 799, inciso 8, salvo engano, isso não é uma prática muito costumeira. Então, o mais comum é que os juízes realmente só façam a penhora online depois que o executado é intimado para pagar, é citado para pagar, e não faz. Tá certo? Um outro detalhe sobre essa forma de penhora é que a penhora pelo sistema Bacenjude, ela não é permanente, ela não fica ali até que o valor da obrigação seja quitado. Ela tem um lapso temporal. Hoje o sistema, na sua versão 2.0, já permite ali que um período de um dia isso seja analisado. Então, o juiz determina a pesquisa, naquele dia seguinte que as instituições vão informar, vai receber, ela vai indisponibilizar aquele valor. Mas, se um depósito cair no dia seguinte, ela já vai passar fora do radar, fora daquela pesquisa, e o exequente não vai ter acesso àquele valor. Então, você tem ali, como alguns falam, um retrato de um momento, não é permanente essa pesquisa, e isso seria uma limitação da ferramenta. Isso sim é o padrão da ferramenta, mas é importante a gente entender que alguns sistemas secundários já estão sendo utilizados, seja para levar os dados para a pesquisa do Bacenjude, seja para renovar essa utilização da penhora pelo sistema Bacenjude, a exemplo, por exemplo, do que a Justiça do Trabalho vem fazendo com um sistema chamado SABB, que é o Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários, em que ele facilita essa alimentação e facilita a renovação
da pesquisa pelo sistema Bacenjude. E isso já é um outro tópico, não é? É sim possível se fazer mais de uma pesquisa. O STJ, inclusive, já se manifestou sobre isso, exigindo, logicamente, uma razoabilidade, porque eu não posso ficar eternamente querendo que seja renovada a pesquisa pelo sistema Bacenjude, já que as primeiras tenham se mostrado ineficazes. Como eu falei, por melhor que seja, ela não é a solução para tudo. Então, boa ferramenta, mas que tem aí sim suas limitações. Bem, um outro detalhe sobre esse sistema é que ele vai admitir um contraditório específico. Como eu falei lá na frente, eu não vou ouvir previamente o executado, mas eu vou ouvi-lo depois de o valor estar indisponibilizado. E o código, ele prevê uma forma especial para essa defesa do executado, que é como alguns têm denominado de mini impugnação, uma forma específica dentro do próprio procedimento da penhora pelo Bacenjude. Vamos dar aqui uma olhada, pessoal, no artigo 854, parágrafo 2º e 3º, que ele vai dizer o seguinte: tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa do seu advogado ou não o tendo pessoalmente. Para quê? Para em 5 dias, incumbe ao executado em 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda permanece em indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Então, você vai ter esses dois argumentos que vão poder ser alegados. Lembrando, pessoal, que o código, tanto no cumprimento de sentença como no processo de execução, possui uma ferramenta para a situação em que eu vou alegar vícios na penhora e na avaliação, e que isso se dá 15 dias contado da intimação da penhora. Então, você tem essa ferramenta ordinária para alegar vícios na penhora, mas você vai ter uma específica para a do Bacenjude, que é essa que vai lhe dar aí o prazo de 5 dias, um prazo, portanto, menor, para alegar 2 fundamentos específicos, que é o excesso naquela indisponibilidade e a impenhorabilidade. Logicamente, esses 2 argumentos, já que é uma norma específica, se não forem colocados, vão precluir, você não vai poder alegar no momento futuro. Essa é a corrente mais segura de se adotar, tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. O juiz determina o bloqueio, vai lá o sistema, ele separa a indisponibilidade da penhora. Primeiro, eu vou só indisponibilizado o bem, sem ouvir antes o executado, eu vou agora intimá-lo para que ele se manifeste sobre essa indisponibilidade. Em 5 dias, o juiz já vai fazer uma análise prévia, saber se o valor corresponde ao que foi determinado, e aí ouve o executado e ele pode alegar ali uma dessas questões, ou que o valor está maior, ou que o valor que foi bloqueado é impenhorável, porque é fruto de salário, porque é 40 salários mínimos na poupança, porque é valor recebido por instituição financeira para aplicação compulsória em educação, saúde, assistência social, uma daquelas situações de impenhorabilidade de valores. Isso alegado, então, o juiz poderá liberar. Um questionamento que a doutrina coloca é se eu preciso também ouvir o exequente. O código não prevê isso com a intenção de tornar essa eventual liberação do valor que foi indisponibilizado indevidamente o mais rápido possível. O que alguns colocam é que, se houver uma dúvida razoável sobre a manutenção ou não daquela indisponibilidade, eu tenho que ouvir o exequente antes de liberar o valor. Mas sim, a regra é liberar o valor. O Código foi muito preocupado com isso, sempre colocando prazos muito exíguos, 24 horas para o juiz analisar se aquele valor informado pelo sistema está correto, alegada a parte, mais 24 horas para o juiz se justificar. Se o juiz considerar, acolher aquele argumento do executado, ou de ofício constatar algum vício, ele vai determinar que o banco libere, o banco vai ter 24 horas para liberar, é sempre nesse prazo exíguo de 24 horas, e tudo trazendo a possibilidade de responsabilização, seja do magistrado, por vício funcional, de não liberar o valor, seja mesmo uma responsabilidade da instituição financeira, como está aí previsto no próprio Código, uma responsabilidade objetiva pela demora na liberação do valor. A boa notícia é que
Isso melhorou significativamente depois da vigência do novo CPC com essas regras e o sistema, as histórias que a gente escutava de valores apreendidos, indisponibilizados indevidamente, com muito tempo para liberar, reduziu bem significativo. Hoje, pelo menos até onde eu percebo, são casos bastante esporádicos. O sistema, nesse ponto, foi aperfeiçoado. Mas é isso. Depois de ouvida a parte, o juiz, então, poderá acolher ou denegar. Se ele denegar, aquele próprio documento que é gerado pelo sistema Bacenjude vai servir para a documentação da penhora, vai servir de termo de penhora, vai lá para os autos, não precisa de nenhuma outra documentação, e aí aquele valor estará penhorado e daí em diante passível de ser transferido para o exequente. Uma questão que também se costuma colocar, tentando lembrar aqui dos principais pontos, é se essa sistemática de penhora de valores em depósito não violaria de alguma forma o sigilo bancário. A resposta que o próprio STJ já deu algumas vezes é que não, já que esse sistema ele tem um acesso limitado a magistrados e a servidores dentro de uma realidade de um processo de execução. Então, isso, o sistema funciona bem, funciona assim. Vamos dar aqui uma olhada em mais uma regrinha. Aqui, pessoal, vamos para o parágrafo 6º. Se o pagamento for realizado por outro meio, o juiz determinará imediatamente por sistema eletrônico gerido, que é o sistema Bacenjude, pelo Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira para que em até 24 horas cancele a indisponibilidade. Mais uma regrinha que vem nessa toada aí de preservar o crédito do exequente, evitando, como a gente já disse, qualquer tipo de prejuízo ao executado. São regras que vão se complementando sempre nesse prazo de 24 horas para que o juiz analise, para que determine ao banco a liberação e para o que o banco libere. Então, pode ser que o exequente queira manter, o executado queira manter aquele dinheiro na conta, ele vem lá e paga e quita a dívida, então você tem que liberar aquela indisponibilidade, tá certo? Só mais aqui para a gente continuando. Parágrafo 5º. Rejeitado ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar a instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo. E aí se perfectibiliza a penhora. Só nesse momento nós temos aquilo que era a indisponibilidade, agora como penhora, finalmente o valor que estava lá na conta do devedor ainda indisponível, agora é transferido para uma conta judicial e dali será transferida para o exequente. Outro dado que eu esqueci de falar lá atrás é que para que eu possa fazer essa pesquisa é preciso do CPF ou do CNPJ do devedor, porque senão eu não tenho como fazer a busca dentro do sistema. Então, se eu não tenho esse dado já informado pelo exequente, o que eu vou ter que fazer é procurar essa informação com a diligência prévia, por exemplo, no Infojude, para só depois fazer o Bacenjude. Então, eu posso ter ali uma sequência de atos. Bem, pessoal, em linhas muito gerais, é isso que é o Bacenjude, essa importante ferramenta que a gente tem, muito bem disciplinada hoje no Código, mas que ainda exige nossa atenção. Se alguém quiser entender um pouco melhor o funcionamento, a operação do sistema, eu aconselho a analisar o site do CNJ, onde ele traz manuais, inclusive alguns videotutoriais sobre a ferramenta, mas aí é muito mais para entender a ferramenta, a lógica, o sistema normativo, o regramento jurídico do Instituto, dentro do que há de mais importante, nós falamos aqui, e a gente se encontra numa próxima aula falando das outras formas especiais de penhora. Separei uma aula para falar só do Bacenjude, mas nós temos outras formas que vão ser tratadas juntas. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.